Fala pessoal, tudo bem? Meu nome é Herbert, bem-vindos a mais um Resenha de Minuto. E hoje eu quero conversar um pouquinho com vocês sobre o início da segunda temporada da série O Expresso da Manhã. Bom pessoal, hoje, como eu falei na introdução, eu vou falar um pouquinho sobre o primeiro episódio da segunda temporada do Expresso da Manhã, série que retornou hoje na data de publicação desse vídeo, com o seu primeiro episódio. A primeira temporada tinha sido começado a lançar, na verdade, em maio do ano passado, e foi lançando um episódio semanalmente. A segunda temporada vai seguir esse mesmo modelo, lembrando que é uma série original da TNT, mas que aqui no Brasil chegou através da Netflix, né, sendo um original da plataforma na distribuição mundial. Sendo assim, vamos falar um pouquinho sobre o que aconteceu nesse primeiro episódio, algumas coisas que foram esclarecidas e o que fica para o futuro, que pode ser respondido ou pode ser melhor trabalhado nessa segunda temporada. Então, se você gosta de vídeos sobre literatura, cinema, HQ, mangá, anime, enfim, sobre todo esse universo de história, já se inscreve no canal e deixa o like se puder nesse vídeo, porque além de me incentivar a continuar trazendo vídeos sobre essas temáticas, também faz com que o canal cresça na plataforma, beleza? Bom, sem mais delongas, vamos falar aqui um pouquinho sobre esse episódio. Eu vou tentar aqui não dar tanto spoiler em relação à primeira temporada, caso vocês não tenham assistido. Porém, eu acredito que a maioria das pessoas que vierem aqui assistir esse vídeo especificamente é porque tem interesse na segunda temporada e por consequência já assistiram a primeira. E também é inevitável não dar muito spoiler. Mas enfim, o foco desse primeiro episódio vai ser a introdução de dois novos personagens. Da Alexandra, filha da Melanie, que a gente descobre que está viva. A gente já tinha descoberto, né, um pouquinho da relação dela, na verdade da existência dela, no final da temporada passada, mas aqui nos chega o fato, né, consumado que ela está viva. Na verdade, essa é a última cena da temporada anterior. O curioso é que a gente descobre, né, que ela ainda, né, está viva a partir do momento que o Big Alice, que seria um trem à parte, um trem reserva, acaba confrontando o Snowpiercer e acaba, de certa forma, colidindo com ele, juntando os dois trens. E o segundo personagem que vem à tona é exatamente a pessoa para quem a Alexandra está trabalhando, que é o Mr. Wilford, que até então a gente pensava que estava morto, mas na verdade sim, ele está vivo. Todo esse momento ele ficou no Big Alice. E qual que é a principal coisa aqui que vai ditar esse primeiro episódio? É o fato de que a Melanie, quando ela caiu do trem, a partir do momento que ela estava tentando resolver as coisas lá no último episódio da primeira temporada, ela acabou caindo e não conseguiu voltar para o Snowpiercer original. Sendo assim, ela acaba entrando no Big Alice e acaba confrontando o seu antigo patrão, acaba confrontando o Mr. Wilford. Porém, aqui a gente tem a subversão do papel da Melanie, já que ela passou a primeira temporada inteira sendo a comandante, sendo a ditadora, e aqui ela está com o papel de prisioneira. Ela está sendo uma prisioneira, sendo subjugada pelo Wilford, que, é claro, tem muita raiva por ter tomado a criação dele bem entre as aspas, né? Porque a gente sabe que o responsável pela criação, né, pelo menos de forma no quesito da engenharia, foi a Melanie. Então é uma criação dela. Enfim, há essa discussão de questão de idealizar uma coisa e de quem realmente dá a vida a essa coisa. Mas, no geral, a Melanie acaba se encontrando nessa situação extremamente complicada e tem um confronto dela com a própria filha, porque a gente vê que a filha não confia nela, a filha acredita que ela foi abandonada pela mãe, que a mãe preferiu dar toda a atenção do mundo para a construção de Snowpiercer, enquanto deixou a filha de lado, então ela guarda um rancor. Mas daqui vem a primeira questão que eu espero que seja trabalhada, e vai ser trabalhada por uma questão de roteiro, a gente sabe que vai. A questão que é, o que aconteceu realmente com a Alexandra? Porque a Melanie fala que mandou homens buscar a Alexandra quando era pequena, junto do seu avô e do seu avô, para poder ingressar no Snowpiercer, mas isso não aconteceu. Então, o que levou a isso? Ela, obviamente, a Alexandra, que teria sido salva pelo Mr. Wilford, acaba, digamos assim, confiando muito mais nele. Mas já nesse primeiro episódio, a gente vê que, em certo momento, ela tenta acreditar na mãe, ela quer acreditar na mãe, mas há muito conflito emocional nessa relação. Então, o que eu posso dizer aqui em relação a Melanie especificamente é que, para mim, ela continua sendo o melhor personagem dessa série. É uma personagem extremamente intrigante, extremamente, digamos assim, ela capta muito a nossa atenção. A gente não simpatiza necessariamente com os atos dela como pessoa, porque ela é uma pessoa ruim, ela foi uma ditadora dentro do Snowpiercer,
mas ela acaba sendo cativante como personagem, como construção de personagem, por causa das diversas camadas, porque durante muito momento a gente viu ela como uma personagem fria, calculista, e depois a gente começou a ver um pouco mais de lado emocional nela, com a relação dela com o Ravi, também com a relação dela agora com a filha, o rancor que ela tem com o Wilford, ao mesmo tempo ela é uma personagem extremamente inteligente, inclusive a gente vê isso nesse episódio. Enfim, ela é a personagem mais bem trabalhada dessa série e é a que mais me causa fascínio. Eu não compactuo com as coisas que ela fez, mas ela me causa fascínio no sentido de querer entender o que está acontecendo na vida dela, de querer entender o que aconteceu anteriormente, o que levou ela até aquele local, e porque, naturalmente, ela é muito boa como personagem. Além disso, a gente vai ter, obviamente, o outro núcleo, que é o núcleo do Layton, que é, no caso, o nosso protagonista, que agora ele é o comandante do Snowpiercer, e ele acaba enfrentando uma série de dilemas aqui, principalmente relacionados à dificuldade de exercer esse comando a partir do momento que, por ser, né, o comandante, ele vai ter que, digamos assim, vários privilégios sendo colocados a ele, que ele necessariamente não quer, mas alguns ele não tem como impedir, como o fato da gravidez da Zerwa, que acaba, né, digamos assim, rolando uma questão de ela ter um quarto privilegiado, enquanto a Zerva acabou entregando, né, uma das companheiras e também amante do Layton. Então os próprios fundistas veem isso como maus olhos, essa questão da gravidez, essa questão do privilégio de ter um quarto que fica lá na primeira classe. Além do fato do Layton, por causa do que está acontecendo ali, né, da interferência do Mr. Wilford, colocar, né, a lei marcial em vigor, que, para quem não sabe, lei marcial é uma lei que basicamente dá poder às forças armadas de um país para poder exercer uma espécie de ditadura, entrega o comando do país às forças armadas. Então, quando é dito que está instaurada a lei marcial dentro da democracia, a lei do Snowpiercer, basicamente está dando poderes ali limitados para o Layton e para o seu grupo de pessoas. O que obviamente não agrada a todo mundo, porque quando foi feita a revolução com o intuito de se ter uma constituição, se trazer democracia para aquele local que obviamente não era democrático. Então, por mais que o Layton tenha boas intenções e lute contra a questão de privilégios, esse tipo de coisa, que é algo que ele fez durante a primeira temporada inteira, o fato dele estabelecer uma lei marcial tendo em vista o conflito com Wilford, ou seja, ele está querendo ter um controle mais duro da situação para poder se concentrar no Wilford, acaba causando uma má impressão para os outros residentes ali do trem, principalmente os residentes que não fazem parte da área militar ou dos rebeldes, né, dos fundistas que conseguiram ser, que foram responsáveis pela revolução. Então a gente vai ter esses dois núcleos sendo trabalhados e, obviamente, eles vão se intercalar porque o Layton, apesar de todos os conflitos que ele teve com a Melanie, ele sabe da importância dela como engenheira e também como parte daquele organismo vivo chamado Snowpiercer. Então ele não pode deixar a Melanie nas mãos do Mr. Wilford, até para não dar para ele, digamos assim, uma moeda, né, ter algo para poder barganhar. Então vai tentar haver o resgate da Melanie, e o que me traz aqui uma coisa interessante que foi apresentada na segunda temporada, que eu não sei se eu gostei ou não, mas basicamente, quando eles vão tentar resgatar a Melanie, eles vão acabar trombando com um tipo de homem gigante. Gigante, eu digo assim, não é um gigante gigante, mas deve ter seus 2 metros e pouco, super musculoso, tudo. Que ele tem uma peculiaridade, que é o fato dele não ser tão afetado pelo frio. Na verdade, ele é muito pouco afetado. Tem uma hora que ele acaba soltando um gás gelado que fica ali em torno de menos 70 graus Celsius. Ou seja, nenhum ser humano sobreviveria a uma temperatura como essa, em poucos segundos congelaria, e não é o caso dele. Então, nesse sentido, aqui a ficção científica do filme, que é uma ficção científica muito mais distópica, acaba pegando um pouco mais aquela fantasia, sabe? Uma ficção científica fantasiosa, porque traz esse elemento, né, de um ser que é quase um exército de um homem só, um ser que é capaz de sobreviver a baixa temperatura. Então, se levanta o questionamento da onde isso pode levar essa questão mais fantasiosa. Qual será que vai ser o caminho tomado aqui? Além do fato de a gente já ter visto, né, aqueles dois cientistas malucos, por assim dizer, né? Aquele casal de cientistas do Mr. Wilford, que aparentemente trabalham com esse tipo de tecnologia, já que eles tinham aquele tipo de gel que curaria a queimadura, né? O congelamento, no caso, a queimadura através de congelamento da pele da Melanie. Então foi algo bem curioso de se ver esse caminho sendo abordado na série que eu não esperava. E algumas considerações que eu quero fazer antes de terminar esse vídeo é o fato, né, da parte exterior. A primeira coisa, que foi uma coisa que eu critiquei bastante na primeira temporada, que era a questão do traje, que eu falava, tem que saber como esse traje funciona, porque se existe um traje que é capaz, que torna capaz, né, o fato das pessoas poderem ficar em baixa temperatura, que foi o que aconteceu quando o vidro do frigorífico estourou lá nos primeiros episódios da primeira temporada, levantou esse questionamento. Então por que eles não usam esse traje? E aqui, logo no primeiro episódio da segunda temporada, isso é respondido.
o traje ele consegue sobreviver na temperatura agressiva do lado de fora do trem por alguns minutos. A Melanie, em certo momento, ela começa a ser muito afetada pela temperatura lá fora, o seu traje não consegue mais segurar tanto a temperatura estável dentro dele, inclusive quando o traje acaba estourando no ombro, aí ferra de vez. Então, é algo, digamos assim, muito arriscado você usar esse traje, não só pela questão de limitação de minuto, porque essa limitação poderia não existir, mas principalmente pelo fato que qualquer dano nele pode causar a morte de quem está dentro. E, além disso, a questão do fato da temperatura lá fora aparentemente estar diminuindo, algo que já tinha sido levantado na primeira temporada, e que aqui é reforçado, que inclusive é algo dito, né, no próprio filme original do Bong Joon-ho, que é o fato de estar nevando. A Melanie fala, está nevando, e o próprio Shihab fala, isso é impossível, a temperatura está muito alta para nevar, mas sim, estava nevando, tanto é que ela recolhe uma amostra dessa neve. Enfim, eu acho que foi um bom primeiro episódio, porque ele deu continuidade, apresentou novos personagens, apresentou dois núcleos interessantes, que vai ser agora o Layton, sobreverteu, né, os papéis, né, tanto do Layton quanto da Melanie. Os dois personagens ganharam um pouco mais de camadas a partir das dificuldades que eles vão ter que enfrentar. E também porque expandiu um pouco o mundo, tanto nessa questão, né, do traje, da neve lá fora, da temperatura que está diminuindo, mas também nessa questão de ficção científica um pouco mais fantasiosa, com esse cara gigante que é capaz de sobreviver, e também com essa ciência que os dois cientistas do Milford estariam desenvolvendo para poder comandar, assim, manipular essa questão, né, de sobreviver ao gelo. Então, pessoal, é isso que eu gostaria de falar com vocês. Mais um recado antes de me despedir, é que eu não sei se eu vou trazer para o canal todo episódio um vídeo que nem eu fiz na primeira temporada, porque isso acaba sendo um pouco desgastante, então ainda estou decidindo se eu vou fazer isso. Então comenta aqui embaixo o que vocês querem, e caso eu não vá fazer, eu vou trazer um vídeo, né, que eu estou trazendo hoje do primeiro episódio. No final da temporada eu trago uma análise geral da temporada, e lá no meu Instagram eu pretendo falar um pouquinho sobre cada episódio. Então, se você quer saber também sobre os episódios, acompanha semanalmente comigo, me siga lá para a gente trocar uma ideia. Enfim, se inscreva no canal, deixa o like, comenta, compartilha se puder, porque como eu falei, isso me ajuda demais. E além disso, aqui na descrição também tem os links, né, para o meu Telegram, para os meus livros, que para quem não sabe eu sou escritor. No caso, eu escrevi Sunama Fuga, que é uma fantasia distópica publicada pela editora Pendragon, e também Cada Segundo é Valioso, que é um suspense policial publicado de forma independente na Amazon. Se vocês puderem dar uma força para a literatura nacional, e principalmente para a minha, eu agradeço. É isso, vejo vocês no próximo vídeo, fiquem bem, até a próxima e tchau, tchau.